Olá, muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda, eu sou Felipe Nascimento, este é o Morning News. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão movimentar o Brasil e o mundo. Muita informação, muita análise para você ficar bem informado nesta segunda-feira. Hoje é dia 12 de setembro. A gente começa essa edição com o olhar dos investidores voltados para a inflação nos Estados Unidos. Na terça-feira temos os dados do CPI, que é a inflação aos consumidores. E na quarta é a inflação ao produtor, que é o PPI. São os dados que vão sair nessa semana. As expectativas do mercado são para estabilidade nos números. Mesmo assim, a inflação segue alta para os padrões dos Estados Unidos. E com inflação alta, mais possibilidades do Fed pressionar ainda mais as taxas de juros. 88% do mercado acreditam que o Fed vai elevar os juros em 0,75 pontos na reunião da semana que vem. Mas se os dados do CPI e do PPI vierem mais fracos, mostrando que os Estados Unidos estão conseguindo dar uma arrefecida na inflação, aí sim pode reavivar o sentimento de que o Fed poderia elevar os juros em apenas meio ponto percentual. Mas o que se sabe é que tanto Jerome Powell quanto os dirigentes da autoridade monetária dos Estados Unidos estão martelando a tecla de que é preciso trazer a inflação de volta para a meta de 2%. E que isso vai ser feito mesmo que signifique manter os juros mais altos por algum tempo. E mesmo também que provoque algum nível de recessão no país. Inclusive, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, disse nesse domingo que a recessão é um risco que o país está enfrentando, justamente pelo fato da inflação estar muito alta e da necessidade de reduzir essa inflação. Segundo Yellen, uma recessão nos Estados Unidos é um risco quando o Federal Reserve aperta a sua política monetária contra a inflação. Por isso, é certamente um risco que todo mundo está monitorando. Mas o país tem um mercado de trabalho forte e ela acredita que seja possível mantê-lo dessa forma, embora não se sabe por quanto tempo é possível manter esse mercado de trabalho forte. Segundo Janet Yellen, o risco é que o mercado de trabalho também mais forte acabe pressionando ainda mais a inflação para cima. Mesmo diante desse cenário, com toda a expectativa em relação aos dados de inflação que vão sair nessa semana, os futuros americanos começam a semana em alta. A gente dá uma olhada aqui no Dow Jones, o futuro do Dow Jones sobe 0,27%, o futuro do S&P sobe 0,5% neste momento, o futuro da Nasdaq sobe um pouquinho mais, 0,55%, mostrando aí que as bolsas americanas, os futuros americanos seguem nessa tendência de alta, inclusive num ralizinho que a gente acabou vendo na semana passada. Na Europa, os índices também estão bastante otimistas, as bolsas operam em alta importante na manhã desta segunda-feira. DAX na Alemanha sobe 1,64%, o CAC na França sobe 1,3%, FTSE no Reino Unido sobe 1,24%. Só lembrando que as bolsas asiáticas, principalmente a bolsa da China e de Hong Kong, não abriram nesta segunda-feira pelo fato de ser feriado na região, feriado local. Apenas o índice Nikkei de Tóquio abriu e Tóquio fechou em alta, né, de 1,22% nesta segunda-feira. Também aí, né, todo mundo de olho, monitorando o que acontece lá na China, lá na Ásia, que sempre traz uma repercussão, sempre traz alguma movimentação. Na Europa, saíram os dados do PIB do Reino Unido, que cresceu menos do que o esperado. A produção industrial também não veio como o esperado. Os números mostram o risco de que a região já esteja em recessão, com o forte aumento nas tarifas de energia.
Os preços da eletricidade subiram 54% nos últimos 12 meses, medidos até o mês de julho. A inflação na Europa também pressiona a alta de juros pelo Banco Central Europeu. Na semana passada, a autoridade elevou em 0,75 pontos os juros e pode levar ainda mais, chegando até 2% a taxa ou até mais alto, para tentar frear a inflação. O problema disso tudo seria diminuir a atividade econômica no bloco, que já está bastante fragilizado com todo esse cenário atual. Para o vice-presidente do Banco Central Europeu, o atual momento da Europa é complexo, com expansão fraca e inflação que deve se manter elevada por vários meses ainda. Mas assegurou que o Banco Central Europeu vai usar todos os seus instrumentos para garantir a estabilidade dos preços. Esse foi o vice-presidente do Banco Central Europeu. Ainda na Europa, a gente fala um pouquinho sobre guerra Rússia e Ucrânia, que está movimentando as atenções no local, porque as operações da usina nuclear de Zaporizhia, controlada pela Rússia, foram totalmente interrompidas como uma medida de segurança. A usina está completamente parada depois que a agência desconectou a última unidade de energia, isso nesse domingo. Na semana passada, Kiev havia pedido que os moradores das áreas ocupadas, próximas ali do local, se retirassem por causa justamente da segurança. A Rússia e a Ucrânia estão se acusando mutuamente de bombardear a usina nuclear, gerando um risco de um desastre. Por outro lado, a Ucrânia tem conseguido recuperar alguns territórios que estavam em poder dos russos. Segundo agências de notícias, a Ucrânia recapturou quase toda a região de Kharkiv, numa rápida contraofensiva nos últimos dias. Foi justamente por isso que Kharkiv sofreu um ataque a míssil nesse domingo. Um deles atingiu uma usina termoelétrica e provocou apagões generalizados na cidade. Os bombeiros trabalharam fortemente para apagar as chamas, como a gente tem visto nessas imagens que estão rodando agora, os bombeiros se desdobrando para conseguir apagar as chamas que ficaram muito fortes nessa usina termoelétrica na cidade de Kharkiv. A Ucrânia acusa a Rússia pelos ataques que deixaram a região às escuras. As forças da Ucrânia também conseguiram recapturar dezenas de cidades e vilarejos no nordeste do país nos últimos dias, incluindo a cidade estrategicamente importante de Izium, que abriga um porto ferroviário crucial para a Ucrânia. Em seu pronunciamento hoje cedo, o porta-voz do Kremlin, da Rússia, Dmitry Peskov, disse que a Rússia vai procurar atingir todos os objetivos da sua operação especial na Ucrânia, mas não mencionou essa contraofensiva ucraniana e também a retirada das forças russas de Kharkiv. Além disso, a Ucrânia tem dito que está negociando a rendição de exército russo em vários vilarejos, em várias cidades do país, ou seja, ficaremos monitorando aí essa contraofensiva, essa expansão da ofensiva ucraniana para retirar tropas russas da sua região. Agora, voltamos aqui para o Brasil, porque os investidores seguem de olho na alta da primeira semana de setembro. Depois da quarta-feira ter um pregão de forte queda, o Ibovespa recuperou na alta da sexta. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico, ver como que fechou o pregão na semana passada. Aqui eu tenho o gráfico da semana passada, né? O gráfico inteiro. A gente pode ver aqui desde o comecinho da semana. Esse foi o pregão de sexta-feira. Fechou em 2,17% de alta, recuperando, né, essa queda de inclusive 2,17% que aconteceu na quarta-feira. E aí a gente olha aqui a variação semanal, né? O Ibovespa, nessa primeira semana de setembro, variou para cima, 1,3%, o Ibovespa conseguindo fechar a primeira semana de setembro nessa recuperação, né? Depois da última semana de agosto ter fechado em queda, mesmo com agosto
tendo fechado no positivo, né, o agosto. Setembro começou aqui essa semana um pouco mais otimista. E aí a gente dá uma olhada nas empresas, né? A gente lembra, sexta-feira foi um pregão bastante forte, um pregão com várias empresas subindo, principalmente baseadas ali na alta de minério de ferro, na alta de petróleo. Olha só a Vale, né? A Vale, que é o maior peso dentro do Ibovespa, subiu 7,81%, levando também outras empresas do setor de mineração e siderurgia, como a Companhia Siderúrgica Nacional, que subiu 8,87%, Uzi Minas subiu 3,83% e a Gerdau subindo 3,8%. Gerdau Metalúrgica subiu 3,46%. A gente destaca também as empresas aéreas, né? Que com toda essa questão do IPCA trazendo deflação na sexta-feira, mostrou que os preços ficam menores, as pessoas podem ter mais dinheiro para comprar passagem aérea, para poder viajar, tem um otimismo maior, assim como a deflação permite que o Banco Central não necessariamente eleve mais os juros e isso pode trazer um pouco de melhora no ambiente econômico. Aí a gente vê as ações de companhias aéreas subindo mais de 7% aqui, num otimismo por conta aí dessa deflação registrada no mês de agosto. E CVC também, que participa ali daquele setor de turismo, subindo na esteira. Assim como, né, a gente vê as empresas ligadas ao varejo. A Americana subiu mais de 9%, Via subindo 6,8%, outras empresas ligadas ao varejo também tendo um pouco mais de otimismo aí nessa perspectiva. E aí as empresas que caíram, né, a gente vê ligadas principalmente aqui aos frigoríficos, né, BRF e Minerva, assim como algumas empresas ligadas ao setor de eletricidade, né, as elétricas, as famosas elétricas, que quando a bolsa está caindo, as pessoas, né, os investidores vão para o setor elétrico, um setor mais de proteção. Além do fato, né, de que a ANEEL tomou uma decisão ali que pode trazer algum tipo de consequência, algum tipo de impacto para as empresas do setor elétrico, e isso também deu uma arrefecida, né, nessas empresas. Além disso, né, o olhar dos investidores também vai estar na repercussão do Boletim Focus, que saiu agora há pouco. Nesse pregão de segunda-feira, a gente vai repercutir, obviamente, os dados do Boletim Focus que saíram agora há pouco. E olha só o que trouxe, né, o Boletim Focus. Olha só o que mostrou pela 11ª semana consecutiva a inflação, a percepção da inflação está para baixo. Então o IPCA agora para 2022 o mercado reprecificou de 6,61% para 6,4%. Só um parênteses aqui, na semana passada o Bank of America reprecificou a inflação de 2022, colocando ali em 5,9%, fechando o parêntese aí. Então, Focus, IPCA passou de 6,61 para 6,4 agora em 2022. No ano que vem, 2023, reprecificou de 5,27 para 5,17%. O PIB variou para cima, o mercado prevendo que o Brasil vai crescer mais do que estava prevendo, também pela 11ª semana consecutiva. Saiu de 2,26, um crescimento, para 2,39 agora em 2022, e no ano que vem uma reprecificação de crescimento de 0,47 para 0,5%. O câmbio permanece em 5,20, a Selic permanece em 13,75 nesse ano e permanece em 11,25 no ano que vem. Só para a gente deixar claro aqui, essa percepção do mercado vem mesmo depois do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, também do Bruno Serra, né, o secretário de política monetária do Banco Central, falando que possivelmente deveria haver um ajuste final, né, na Selic, e muitas pessoas do mercado entendendo que esse ajuste final seria elevar a Selic na reunião da semana que vem para 14%, ou até mesmo um pouquinho a mais, mas sim 14%. Então essa é a percepção, né? O mercado acredita que a Selic vai terminar em 13,75 e desconsiderando de repente esse ajuste final que o próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, trouxe aí, né, como uma fala em eventos que ele vem participando, falando que a inflação
ela está indo para baixo, porém isso é resultado de um ajuste político, né? Principalmente por conta da redução do ICMS, principalmente por conta da redução dos preços dos combustíveis promovidos pela Petrobras. Então, não necessariamente a política monetária, não necessariamente a elevação de taxa de juros já fez preço na inflação e que isso é uma questão que vai ter que ser vista e revista ao longo dos próximos meses, ao longo dos próximos encontros da autoridade monetária e também ao longo dos próximos indicadores que forem sendo divulgados. A gente lembra que na sexta-feira houve a divulgação do IPCA, que é a inflação oficial do Brasil, com deflação, né? Uma deflação até um pouquinho menor do que se esperava, mas houve deflação. E hoje saiu o IGPM, a prévia, né, primeira prévia de setembro do IGPM, também mostrando deflação de 0,8%. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, a queda dos preços é menos intensa do que a registrada no mesmo período de agosto, quando o índice recuou 0,88%. Nesse mês, prévia da inflação na primeira semana de setembro, caiu 0,8%. Todos os componentes do IGPM registraram deflação, o IPA caiu 1,01%, o INCC caiu 0,07% e o IPC caiu 0,24%. Bom, são 8 horas e 52 minutos, você está acompanhando a BMC News aqui direto do nosso canal do YouTube, no portal e também no Profit da Nelogica. Você já segue a gente em todos os nossos canais de comunicação? Então eu te convido a entrar na nossa lista de transmissão do Telegram. Muita notícia, muita informação em tempo real para você ficar muito bem informado com tudo o que acontece no mercado financeiro. Mais de 4.500 pessoas já estão recebendo direto do Telegram, pelo celular ou no computador, todas essas mensagens da BMC. Então se junte a elas e receba também as notícias exclusivas da BMC News. Tem um QR Code aqui na sua tela, você pega a câmera do seu celular, aponte para esse QR Code e se inscreva no nosso Telegram. Ou então, acessa o aplicativo no seu celular, digita BMC News e junte-se a nós no nosso canal. Lembrando, obviamente, essa participação no nosso canal é de graça. Daqui a pouquinho a gente vai trazer as atualizações sobre o funeral da Rainha Elizabeth II, logo depois do intervalo comercial. Fique com a gente. BMC News, informação que gera valor. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Está chegando mais uma grande novidade aqui na programação da BMC News. O Você com o Dinheiro é um programa acessível sobre investimentos com a participação dos principais gestores do mercado.
e vai ser de segunda a quinta, às 15 horas, e já começa na segunda, dia 12/9. É isso aí, estamos de volta aqui com o nosso Morning News, 8 horas e 55 minutos. Seja bem-vindo aqui, estamos ao vivo, trazendo os principais destaques da manhã dessa segunda-feira para você fazer ótimos negócios ao longo do seu dia. Vamos trazer as informações da Rainha Elizabeth II, né? O caixão da rainha saiu de Balmoral, lá na Escócia, com destino a Edimburgo neste domingo. Aí nós vemos imagens do cortejo. Foram 6 horas, cerca de 300 quilômetros de percurso pelas estradas da Escócia. Dezenas de milhares de pessoas ficaram no trajeto acenando para o cortejo da rainha. Muitos ficaram em silêncio, alguns aplaudiram, outros apenas limpavam as lágrimas emocionadas do rosto. Na capital da Escócia, uma multidão também estava à espera da rainha. Milhares de pessoas se aglomeraram no centro de Edimburgo para saudar o cortejo. Os súditos vão poder prestar suas últimas homenagens em Edimburgo, capital da Escócia, ao longo desta segunda-feira. Depois, o corpo da rainha vai para Londres, onde também vai haver cerimônias, vai haver um procedimento ali de velar o corpo da rainha. O funeral de Elizabeth II foi marcado para a próxima segunda-feira, dia 19 de setembro. Só lembrando, por conta de todo esse evento, inclusive no dia 19 de setembro, o Banco da Inglaterra cancelou atividades, provavelmente também a Bolsa de Londres não vai funcionar, só estamos esperando uma confirmação dessa agenda. E agora pela manhã, o rei Charles III se dirigiu ao parlamento. Ele disse que estava resolvido a seguir fielmente o exemplo dado pela mãe, pela rainha Elizabeth II. Numa cerimônia em Westminster Hall, o prédio mais antigo da propriedade parlamentar, Charles usou seu discurso nas câmaras alta e baixa do parlamento para fazer homenagens à mãe e prometeu defender o princípio do governo constitucional. Durante a cerimônia, os oradores da Câmara de Londres e da Câmara dos Comuns ofereceram suas condolências ao novo rei, justamente pela perda da mãe, a rainha Elizabeth II, que faleceu na última quinta-feira aos 96 anos. Os membros do parlamento também cantaram God Save the King para o rei Charles III, numa homenagem ao novo rei, ele que foi colocado como rei automaticamente, né? Mas foi uma cerimônia no sábado que proclamou o novo rei Charles III. Em contrapartida, Charles também prestou homenagem ao parlamento. Diz que o vê como um instrumento vivo e respiratório da democracia britânica. Ao sair do parlamento, Charles se dirigiu a Edimburgo, lá na Escócia, onde vai participar de todas essas cerimônias de despedida da rainha Elizabeth II. Aí a gente vê a primeira vez, né, que Charles esteve no parlamento para poder receber as condolências dos parlamentares, receber todas as condolências dos ministros, dos parlamentares, de todos aqueles que prestaram, né, reverência à rainha Elizabeth II durante seus 70 anos de reinado frente à coroa britânica. E agora, como a gente vê nas imagens, a rainha consorte Camila estava ao lado do novo rei, do Charles III, durante toda essa homenagem. A gente vê que o local estava completamente tomado, os guardas britânicos ali, e agora Charles foi ali para falar, para se referir aos parlamentares, falando ali sobre essa possibilidade, né, de estar junto, de honrar o nome da rainha Elizabeth II, trazendo ali sempre uma palavra, né? Ele disse o seguinte, que enquanto muito jovem, a majestade se comprometeu a servir seu país e o seu povo e também manter os preciosos princípios do governo constitucional
que estão no coração desta nação. Charles disse também que esse voto a ela manteve com devoção insuperável, que ela deu um exemplo de dever altruísta que, com a ajuda de Deus e seus conselhos, ele vai seguir fielmente. E Charles também encerrou seu discurso falando que enquanto estou diante de vocês, hoje, nesta segunda-feira, não posso deixar de sentir o peso da história que nos cerca e que nos lembra as tradições parlamentares vitais, às quais membros de ambas as câmaras se dedicam com tanto empenho pessoal para o bem de todos nós. Essas as palavras de Charles. E aí, o que vai acontecer daqui para frente, pelo menos nesta segunda-feira? Charles saiu do parlamento, ele foi em direção a Edimburgo, no palácio de Holyrood House, né? E aí o corpo da Rainha Elizabeth II vai ser levado para a Catedral de St. Giles, onde vai ser realizado um serviço de memória antes de poder a população e a família também prestar as suas últimas homenagens, onde o corpo vai ser velado. 1 minuto de silêncio, né, foi realizado no domingo, vai ser realizado, na verdade, no próximo domingo, às 8 horas, que é na noite anterior ao funeral da Rainha Elizabeth. Então, a gente vai ter ainda uma semana inteira, né, de homenagens, de discursos, de cerimônias para lembrar Elizabeth II. E tem uma informação importante, porque o avião que transportava o rei Charles III e sua esposa, a rainha consorte Camila, pousou já no aeroporto de Edimburgo. Ele vai liderar, né, uma procissão real atrás do caixão da Elizabeth II, enquanto ele é transportado de Holyrood House, que é o palácio oficial da rainha na capital escocesa, nesse traslado até a Catedral de St. Giles. O caixão fica até amanhã e aí depois vai para Londres, onde vai ser, inclusive, o funeral oficial da rainha na próxima terça-feira. Inclusive, o presidente Jair Bolsonaro confirmou que vai até a Inglaterra para participar do funeral da rainha Elizabeth II, marcado para dia 19 de setembro. O Itamaraty recebeu o convite e o presidente confirmou a vontade de participar do evento. Tanto Jair Bolsonaro quanto a primeira-dama, Michele Bolsonaro, eles vão até o funeral, participam com outros chefes de Estado, inclusive, que estarão no local no dia 19. E aí, dando andamento à agenda internacional, no dia seguinte, terça-feira, dia 20, o presidente Jair Bolsonaro vai até Nova York discursar na abertura da Assembleia Geral da ONU. É isso, são 9h03. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente bate um papo com o Guga Almeida sobre a abertura do mercado e o que esperar dessa semana, uma semana bastante importante, com dados de inflação nos Estados Unidos saindo. A gente volta já já, fique com a gente. PMC News, informação que gera valor. A CapTable é a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil que conecta você, investidor, a essa nova economia. Nós selecionamos e avaliamos as empresas em ascensão de forma rigorosa. E você se torna sócio das marcas mais inovadoras e com futuro exponencial no mercado. Invista de forma descomplicada, inteligente e exponencial. Acesse captable.com.br e faça parte da nova economia. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global.
Aqui você pode negociar índices como o DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Notou a inflação explodindo recentemente? Preço da gasolina? O seu dinheiro está desaparecendo? Rentabilize suas criptomoedas com a Bybit Ganhos. Tudo isso em uma plataforma intuitiva, segura e dinâmica. Não perca mais tempo, porque tempo é dinheiro. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Está chegando mais uma grande novidade aqui na programação da BMC News. O Você com o Dinheiro é um programa acessível sobre investimentos com a participação dos principais gestores do mercado. E vai ser de segunda a quinta, às 15 horas, e já começa na segunda, dia 12/9. Seja bem-vindo de volta, bem-vinda de volta, são 9h06. Esse é o Morning News. Estamos ao vivo aqui trazendo os principais destaques, as principais informações nessa segunda-feira para você fazer ótimos negócios. A gente estava dando uma olhada no cenário internacional para trazer para vocês. Eu falei há pouco que os mercados na Ásia estavam fechados, ficaram fechados nessa segunda-feira por conta de feriado, e aí o minério de ferro acabou não sendo negociado nas bolsas, nos portos chineses. Então a gente não tem a informação do preço do minério de ferro nessa segunda-feira nos portos da China. Nos portos de Singapura, o minério de ferro recuou 0,68%, trazendo aí essa percepção, né, de uma desaceleração nas economias. No entanto, os portos que acabam negociando muito mais contratos de minério de ferro, os portos que acabam dando ali o tom do minério de ferro, são os portos chineses, né? Então, hoje a gente não tem essa percepção. Já o petróleo, a gente estava dando uma olhada no petróleo, o petróleo segue subindo, 0,8% de alta no petróleo Brent, sendo negociado a $93,61 o barril. Essa é, né, a cotação do petróleo neste momento. Bom, vamos chamar aqui o Guga Almeida, CEO da Trade Insights, para comentar um pouco sobre essa semana, sobre esse comecinho de semana, onde os mercados, pelo menos os mercados internacionais, estão com esse viés um pouco mais otimistas. Bom dia, Guga! Bem-vindo mais uma vez aqui com a gente. Como que está? Tudo em ordem por aí? Na espera desta semana, com não muitos indicadores, mas tem um indicador bastante importante, né? Inflação nos Estados Unidos. Bom dia, Guga. Bom dia, Felipe. Bom dia, pessoal. Pois é, temos os indicadores aí de inflação nos Estados Unidos. Eu acho que não é novidade que o meu foco está nessa próxima reunião do Fed, né? Eu falo isso desde antes da reunião passada, né? Que para mim a reunião mais importante seria essa próxima e traria, né, um movimento, eu acho que traz o direcionamento do movimento desse último trimestre de 2022. Tá? Então, a Europa, as coisas não estão legais, né? Conflito lá entre a Ucrânia e a Rússia gerou as sanções, né? Continua o conflito na magnitude que se está. Obviamente que é interessante, né? Até os eventos que estão acontecendo na Rússia, na Ucrânia agora, né? E imaginar que está tendo um conflito no peso que se traz as informações. Então, enfim, sempre que for se falar agora, no curto prazo, de inflação nos Estados Unidos, eleições no Brasil, eu acredito que tem muita chance de fazer preço nos mercados. Ô Guga, até você comentou, né, fazer preço no mercado. A gente estava repercutindo aqui sobre a perspectiva da inflação, né? Se a inflação
lá nos Estados Unidos vier em linha com o que é esperado, se mantiver estável ou até mesmo um pouco mais alto, provavelmente o Fed vai manter a percepção de elevar a 0,75. Agora, precisa de uma queda muito expressiva na inflação para que o Fed acabe mudando de ideia, até diminuindo essa intensidade de elevação de juros. Ou seja, se o mercado já está precificando essa elevação de 0,75, então já estaria precificado e aí não teria tanta movimentação. É essa a percepção? Ou o Fed vai elevar, por isso que o mercado vai ficar ainda pode sofrer alguma volatilidade ali, até mesmo para entender, né, como que vai ser essa elevação, se ele já vai deixar alguma coisa mais para frente, se... Tá falando, né? O Jerome Powell tá falando aí, toda vez que ele vem a público, ele fala que a gente quer trazer a inflação para 2, quer trazer a inflação para meta. Então, tende a ser uma alta um pouco mais persistente aí, né? Um pouco mais para frente até, para tentar trazer essa inflação de volta para a meta. Olha, Felipe, eu vou ser bem honesto contigo e com o nosso público aqui. Eu acho que já está bem claro que a intenção do Banco Central americano é de fato trazer a inflação para a meta e elevar juros. Eles estão com esse movimento, né? Eles construíram toda uma narrativa, desenharam toda uma narrativa para poderem fazer o que eles estão fazendo, tá? E não tenho dúvida de que vai continuar tendo esse processo de elevação de juros lá, até que eles tenham de fato uma elevação, uma inflação dentro da meta, e isso vai levar tempo. E esse levar tempo é o que as pessoas, principalmente na Bolsa de Valores, não gostam, né? Porque ficam incomodadas. Cada dia é um processo, são oportunidades que aparecem, são movimentos que acontecem nos ativos. Acaba que, em alguns momentos, os ativos acabam gerando exagero, tanto de movimento de alta quanto de movimento de correção. Então, querendo ou não, né, a gente não tem assim como parar os mercados e olhar de tanto e tanto tempo. Né? Na verdade, tu tem cada vez mais liquidez, cada vez mais movimento, cada vez mais percepção de volatilidade. Né? Mas, para mim, cara, sendo bem honesto, estava escrito que eles iam fazer esse movimento de elevação de juros e, ao meu ver, a gente vai terminar o ano de 2022 com surpresas, né, em relação a esse tema de juros. Tá? Eu falei em 2020, eu falava que para mim a surpresa seria a inflação e petróleo, tá? Para 2021. Que a gente teria problema, a surpresa seria petróleo, energia, e da energia a gente derivaria inflação. Isso eu falo de 2020. Para mim, entramos em 2022, né, eu falo desde 2020, a gente entrou em 2022, eu comentava, olha, para mim a surpresa vai ser na questão de juros, principalmente lá nos Estados Unidos. Passou ali os primeiros 3, 4 meses, né, o pessoal ainda desdenhando desse pensamento, dessa ideia, de repente as coisas destravam e aí chegam nos níveis que nós estamos vendo hoje. Tá? Então acho que não tem nada de surpresa, é muito mais uma questão de entender bem o que é que tu está procurando dentro desses movimentos todos que a gente vai tendo de mercado, né? Porque, a gente cria uma tese dentro de um contexto e as coisas vão se moldando. Não, Guga, eu ia te perguntar o seguinte, né? Mas preocupa, né? Porque até mesmo estão falando de recessão, a própria Janet Yellen falou ontem que é um risco que está correndo, recessão, e se os Estados Unidos ficarem ainda mais pressionados e entrarem num cenário de recessão mais forte, isso pode dar uma mudança forte no mercado, trazer bem mais volatilidade, tanto lá quanto nos emergentes também, que acabam tendo algum tipo de relação com eles, né? Isso quer dizer que possa trazer queda, não é que vai trazer volatilidade, vai trazer queda. Né? Vai trazer queda. Assim, você tem muita dificuldade de falar hoje em dia a palavra queda, né? Correções do mercado. Ninguém gosta de falar que os mercados têm espaço para corrigir. Assim, né? Eu acho que a narrativa ela está aí. Assim, eu vou te dar um paralelo, né? Se falava de crise do subprime em 2006. Só foi acontecer mesmo o problema em 2008, depois que o pessoal meio que começou a desdenhar da possibilidade de acontecer. Né? Então, ficou 2 anos
com essa narrativa no ar, sendo avisado, dando tempo para que as pessoas pudessem se movimentar, e também uma construção da sequência, né? Qual vai ser o movimento de sequência? Porque também para as bolsas terem uma correção mais forte, tem que ter o instrumento, tem que ter o veículo preparado para poder também ter a retomada depois. Né? Porque senão aí de fato entra um pessimismo generalizado e as coisas não se recuperam. Né? Se a gente for olhar para 2020, teve uma injeção de liquidez no mundo todo, por parte de todos os países, que a gente nunca tinha visto. E de uma maneira assim, muito rápida. Né? Aconteceu as coisas e todo mundo já sabia mais ou menos como é que ia injetar liquidez, e aí as bolsas recuperaram da maneira que não recuperaram. Então também tem isso, né? Qual vai ser a nova narrativa depois que, se por acaso houver uma correção mais forte do mercado, para que depois ele possa voltar a subir, voltar a se desenvolver. Né? Mas faz muito tempo que está na boca aí da turma toda lá nos Estados Unidos esse tema de recessão, de desaceleração e tudo mais. Então, é de se ter um alerta em relação a isso, né? Porque não se está criando uma narrativa otimista, está se criando uma narrativa, de certa forma, pessimista. Né? E isso não me cheira bem, pelo menos. Certo. Ô Guga, se por lá a inflação tá pegando fogo, né? Lá fora, né? Estados Unidos, Europa e tudo mais. Aqui no Brasil, sexta-feira, a gente viu deflação no IPCA de agosto. Agora cedo, deflação na primeira semana de setembro no IGPM. E também o Boletim Focus trazendo mais percepção de queda na inflação aqui no Brasil. Até mesmo na sexta-feira, se não me engano, Bank of America reprecificou, refez suas contas, colocou a inflação do Brasil em 5,9% agora no fim de 2022. O teto da meta do Banco Central é 5,9%, já chegou na mesma casa ali de 5%, né? Já não está mais para fora. Pensando nisso, Guga, a gente pode ter visto aquela movimentação mais otimista de sexta-feira, baseado nessa percepção de que a inflação no Brasil está, entre aspas, ali controlada e que talvez o Banco Central não vai precisar fazer o ajuste final. Essa percepção pode trazer mais otimismo ainda para o mercado e ainda nessa semana a gente ter alguma movimentação mais otimista? Boa pergunta. Eu vejo assim, não é nenhuma questão de ter ou não ter esse ajuste final, né? Eu acho que esse ajuste fino aqui não vai gerar tanto impacto assim nos mercados. O que a gente está vendo é que a gente está colhendo aquilo que a gente plantou. Né? Eu acho que a gente sempre vai colher aquilo que a gente plantou. Né? E querendo ou não, dentro de todas as críticas que se tem sobre o atual governo, acabou que nessa parte econômica está se fazendo um trabalho alinhado com o que poderia se ter de oportunidade. Então pegaram as oportunidades que se tinha ali para poder resolver os problemas que se tem e navegaram dentro do espaço de tempo que também do que se tem, né? Porque não é só no Brasil, infelizmente, não é só tu enxergar as oportunidades, né? Tu tem que acertar também o time e tu tem que ver quem são as peças que vão permitir com que tu consiga articular aquilo ou não consiga articular aquilo. Né? Porque se fosse só para olhar as oportunidades do Brasil, nossa, não tem como não pensar que o Brasil vai ser a maior potência do mundo em algum momento no tempo. O problema são as peças que estão, né, articulando e os poderes que estão lá, né, trabalhando. Então, é muito mais a complexidade da cabeça das pessoas do que, de fato, as oportunidades que se tem, né, dentro do país. Então, quando a gente olha, né, a gente está colhendo o que a gente plantou. Obviamente, em algum momento no tempo passado, né, se teve ali um pouco mais, se teve um outro sacrifício em algum momento, mas a gente está colhendo isso. Né? E provavelmente, quem sabe, metade do ano que vem, final do ano de 2023, a gente possa estar enxergando começar a redução de juros, né, aqui no Brasil. E se isso de fato acontecer, puxa vida, né, vamos ver aí a nossa bolsa, né, tendo um fluxo novamente interessante e quem sabe buscando novos patamares que a gente nunca ainda enxergou de cotação, não importando quem é o governo que vai estar lá.
não importando qual o governo que vai estar lá, porque acaba que o que a gente for colher ano que vem vai ser reflexo do que foi plantado nesses últimos 2 anos aqui no Brasil, tá? Então, acaba que quem estiver lá ano que vem vai colher esses benefícios, com certeza. Ou seja, ter tomado a decisão antes de subir juros e também, né, a nossa relação, a nossa velha relação com a inflação fez com que o Banco Central aqui já tivesse, entre aspas, as manhas de como lidar com isso e já subiu os juros. E aí o cenário do ano que vem ficaria muito interessante, né? Porque o Brasil seria o país com juro para baixo, enquanto lá fora os outros países estariam ainda no movimento de correr atrás do juro, né? De elevar juro, de colocar para cima para tentar frear a inflação. Isso aí colocaria a gente num cenário ali muito diferenciado, né? E aí esse fluxo viria conforme você trouxe aí. E aí não tem política que talvez possa mudar essa percepção, né, Guga? Achei bacana esse comentário aí. O fluxo está vindo, Felipe. O Brasil acaba sendo a melhor opção, né? E, obviamente, assim, o que o investidor, o fluxo financeiro lá de fora quer? Né? Previsibilidade. Todo mundo quer, de certa forma, previsibilidade. Ninguém quer uma mudança brusca, um trabalho diferente do que aquele que está sendo feito, né? Então, quer obviamente oportunidade. Eu acho que o Brasil é um mar de oportunidade, é indiscutível isso, né? Mas também quer, de certa forma, previsibilidade, né? Previsibilidade política, previsibilidade econômica, né? Enfim, se as coisas se mantiverem do jeito como estão caminhando, estão indo, né? Eu acho que o ano que vem tende a ser uma porrada, né? Uma potência, assim, uma porrada para cima, né? Tende a melhorar aí bastante, tá? Se tu faz uma mudança, acaba que a gente vai pagar um preço. Vai ter um ano bom, obviamente, mas a gente no médio e longo prazo a gente vai pagar um preço caro de novo. Então tem que tomar tem que se entender isso, até porque a primeira resposta dos mercados, né, não necessariamente é a resposta que tu vai ter de longo prazo, né? Antes de iniciar uma grande tendência, por exemplo, quando tu olha para uma bolsa, ela tem um movimento ali de queda que a sensação que dá é que as coisas estão muito ruins e estão piorando e vão piorar, né? O último movimento de queda antes de uma mudança de tendência. E vice-versa, né? Antes também de um movimento de baixa, tu tem o último movimento de alta, né? Que busca os novos patamares de máxima, né? Que dá uma sensação de que, poxa, mesmo que as coisas estão ruins, os investidores estão com apetite por compras, né? Então tem que tomar um pouquinho tem que tomar um pouquinho de cuidado nesses momentos, né? Então, enfim, né? Quando a gente olha para o movimento que a gente tinha tido no primeiro semestre do ano passado, por exemplo, quando a gente olha para um movimento que a gente teve no início desse ano lá fora. Então, vale a pena a gente pegar esses momentos, refletir sobre esses momentos para não repetir eles em alguma outra janela de tempo, tá? Então, eu sinto que a gente está ainda quando a gente olha, né, eu olhei com você a semana passada, na sexta-feira, né, as minhas projeções. Quando tu olha ali o comportamento de curto prazo do mercado, dá uma sensação de que a gente tem um espaço para voltar a ter um rally de alta. Só que a gente ainda não tem um contexto para que esse rally de alta consiga fazer novas máximas históricas, consiga ir buscar os 150 mil pontos. Quando eu faço as projeções do mercado, eu preciso ter uma justificativa, preciso ter combustível para levar as cotações. A gente precisa conseguir enxergar que tem combustível para poder fazer com que as cotações consigam chegar na região de 150 mil pontos, né, sem precisar abastecer no meio do caminho, sem ter que trocar um pneu, sem ter que fazer alguma coisa, né? E quando eu olho para o contexto atual, eu não consigo enxergar isso. Tá? Eu consigo enxergar a avenida para poder ir para lá, né? O veículo para poder ir para lá, mas a gente não consegue enxergar combustível suficiente agora no curto prazo para poder jogar o preço para esse patamar, né? E isso que me preocupa. Então, quando eu faço as projeções mais conservadoras. Pô, o que eu tenho ali de upside? 6,5%, 7%? Pouca coisa,
né? Se a gente for olhar assim, para o risco que se tem, é pouca coisa. Então, quando se olha dessa maneira, qual a aposta que dá para se fazer? Olha, vai ser um movimento mais de lateralidade, né? Vai ser um movimento mais trancado, vai ser um movimento para os day traders, vamos assim dizer. Mas agora, para quem está tomando posição mesmo, o que a gente precisa? A gente precisa de uma janela que corrija mais o mercado. O mercado precisa corrigir com mais força. Né? Precisa ter vir para um patamar mais baixo, obviamente falando assim para as nossas blue chips, olhando aí para as empresas que geram resultado, né? Não estou falando aí para as empresas, para as microcaps, small caps, né? Oportunidades assim muito pontuais, né? Que querendo ou não, elas já têm dentro delas mais volatilidade, consequentemente mais risco, né? E obviamente para ter mais risco tu quer um prêmio maior, tá? Então obviamente nessas janelas, né, vão ter ali momentos de repique de 20, 30, 40%. Tá? Mas é quanto tu consegue expor do teu portfólio numa determinada ação. Tá? Quanto tu consegue aceitar de volatilidade no teu portfólio para poder expor o teu capital àquela ação, para poder se beneficiar, né, de uma grande fatia do teu capital naquela ação. Porque senão é só papo de boteco, né? Tu viu tua empresa? Não, peguei aquela empresa. Quanto tu botou de capital naquela empresa? 1%, 2%. Mas não faz nem cosquinha no teu portfólio, só para te dizer que tu tem, entendeu? Mas não fez nem dobra a posição, você fica com 2%. Exatamente. Você dobra a posição, fica com 2%. Então, no final, né? Aonde está o dinheiro grande? Porque onde está o grosso do dinheiro? Né, num momento assim de percepção, aí o pessoal começa, não, tá na renda fixa, então, por isso que não tem fluxo para sustentar novos níveis de preço, por isso que não tem fluxo para fazer com que o preço consiga escalar, né, porque as pessoas não se sentem confortáveis hoje em colocar grande parcela do seu portfólio ali naqueles ativos, né, e para tomar a posição, fazer uma grande alocação também do capital novo, né, nas empresas que estão dando mais resultados, né, eu acredito, pelo menos, que o mercado precisa estar num patamar mais atrativo de preço. Né? Que aí tu tem uma mudança de player, né? Sai um player, entra um outro player que tem uma visão mais de longo prazo, que durante algum período de tempo maior não vai se desfazer das suas posições, o que faz com que o preço se mantenha num patamar mais elevado por mais tempo, porque tu tem menos ativos em circulação ali no dia a dia da bolsa. Fechou. Maravilha, então, Guga. Valeu. Ótima semana para você. Bons negócios nessa segunda. Lembrando, mais tarde temos insights aqui com Guga Almeida e convidado também, né, Guga? Já deixa o convite pro pessoal. Boa. Hoje tem 2 convidados. Nós vamos falar sobre Factor Investing, um modelo de tomada de decisão, né, e investimento em cima de fatores. Foi um papo super legal, muito rico, muito conhecimento e tem muito aprendizado ali no programa de hoje. Fica o convite aí pro pessoal. Fechou. Valeu, Guga. Abraço para você, bons negócios. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, gente. É isso aí, conversamos com Guga Almeida, CEO da Trade Insights aqui, 9 horas e 28 minutos, estamos ao vivo aqui no nosso canal. Se você está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui a gente está trazendo os principais destaques desta segunda-feira, desse comecinho de semana para você fazer ótimos negócios ao longo do dia. E agora a gente vai direto para Brasília conversar com a Kelly Ecali, porque ministro André Mendonça, também o ministro Nunes Marques, divergem de Luiz Roberto Barroso e votam pela manutenção do piso nacional da enfermagem. Essa situação já está dando bastante discussão desde a semana passada. Já Barroso tem Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes votando pela continuidade da suspensão. A Kelly está aqui comigo e vai comentar quem que falta ainda, né? Gilmar Mendes, Fachin Fux, Rosa Weber. Como que vai ficar essa votação, Kelly? E o que esperar para essa votação desse piso nacional de enfermagem? Muito bom dia, bem-vinda aqui ao Morning News. Oi, Fê, bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente, começando a semana, como você mesmo disse, aqui no Morning, né?
O Luiz Roberto Barroso, né, ministro do STF, que acabou ficando com a relatoria aí dessa ponderação, digamos assim, acerca do piso nacional da enfermagem. Ele teve, como você também mesmo destacou aí, já o acompanhamento de 4 ministros, né, o Alexandre de Moraes, também a Carmen Lúcia, também o Ricardo Lewandowski, também o Dias Toffoli. Na sexta-feira, viu, Fê? Eu lembro que eu conversei com o Dani, e aí a gente meio que traçou um panorama de como que devem votar os demais ministros, né? Até agora, então, você tem 4 ministros, inclusive entre eles ministros que, em tese, né, tem um histórico a favor ali da área da saúde pública, mas que votaram nesse julgamento aí, né, de certa forma ali, beneficiando, digamos assim, o setor privado, né? Qual que é a grande discussão envolta nessa suspensão? É a de que o setor privado, em tese, não teria ali capacidade financeira de bancar esses pisos, de maneira que, segundo o setor, a entidade, né, que entrou ali no STF com a ação, traria riscos para a empregabilidade na área, né, envolvendo também ali, por exemplo, as Santas Casas de Misericórdia, que a gente já tem explicado que eles têm um aporte do SUS, mas não é um aporte total, e sobrevivem ali de doações, né, de pessoas físicas, pessoas jurídicas, enfim. Então, a grande discussão dessa ação, né, dessa ADIA 7722, se eu não estou errada, ela é sobre a sustentabilidade do sistema privado de saúde, considerando esse valor de R$ 4.750 que tem que começar a ser pago tanto pela iniciativa pública como pela privada, tá? Então, você tem uma decisão do Barroso suspendendo aí por um prazo ainda indeterminado, isso porque ele deu 60 dias para que as partes pudessem se manifestar, Ministério da Economia, Congresso Nacional, e aí, dentro desse prazo de 60 dias, pode ser que essa suspensão termine ou pode ser que essa suspensão continue, né? Então, o prazo de 60 dias não é dizendo ali que a suspensão é por 60 dias, mas é pelo prazo que o ministro, o relator, achar necessário, e aí tem esses 60 dias para que as partes se manifestem. Para agora, do jeito que o placar amanheceu essa segunda-feira, em tese você ainda tem a suspensão mantida, isso porque são 5 votos, incluindo do Barroso, claro, com 2 votos de divergência. Quais são essas divergências? Nunes Marques e André Mendonça. Quem abriu a divergência do voto do relator foi o André Mendonça, e aí ele foi seguido pelo Nunes Marques, né? Mas aí, como você disse também, Fê, tem outros ministros para votar. Tem o Fachin ainda para votar, tem o Gilmar Mendes, que muito provavelmente vai votar ali a favor da continuidade da suspensão, né? Você tem também o Luiz Fux, tem também a Rosa Weber. A Rosa Weber, que inclusive toma posse hoje como presidente do STF, e o Luiz Barroso vai ser ali o seu vice. Então, esse julgamento, ele pode ir até quarta-feira. Hoje, muito provavelmente, ali os demais ministros da corte, assim como os outros que já votaram, vão estar muito envolvidos ali nessa cerimônia que acontece no comecinho da noite, né, de posse. Então, é muito provável que esse placar, ele não tenha muita surpresa, nem seja muito mexido, viu, Fê? Até mais tarde. Então, você provavelmente vai manter um placar de 5-7 hoje. Claro que os ministros podem votar, mas em razão da cerimônia, né, o mais natural, digamos assim, é que fique paralisado por uns dias, isso porque eles têm até quarta-feira para fazer esse julgamento. Se formar maioria, mantém a suspensão. Por unanimidade não pode ser, porque 2 já abriram divergência, né? Mas se votar por maioria ali, já tem a suspensão aí por esse prazo, que pode ser de 60 dias, como eu disse, mas pode ser também o prazo um pouco maior, tá? Porque a gente vai continuar acompanhando, claro, e trazendo as atualizações. Volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Kelly. Obrigado, então, pelas atualizações. Qualquer novidade, você chama a gente aqui. Bom trabalho, boa segunda-feira para você. Até mais, Kelly. Para todo mundo, Fê. Tchau. Tchau, tchau. É isso aí, são 9h34. Tem uma última informação aqui antes da gente encerrar sobre a pesquisa divulgada nesta segunda-feira, no comecinho da manhã, pesquisa BTG-FSB. Já que estamos falando de política, vamos falar sobre essa pesquisa que mostra o ex-presidente Lula com 41% das intenções de voto, seguido por Jair Bolsonaro, presidente Jair Bolsonaro com 35%. Essa pesquisa mostra o ex-presidente Lula 1 ponto percentual abaixo do que mostrava na pesquisa anterior e o presidente Jair Bolsonaro 1 ponto acima do que mostrava na pesquisa anterior, os dois oscilando ali dentro da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais. Em terceiro colocado, aparece Ciro Gomes, com 9%, e Simone Tebet tem 7% das intenções de voto. Simone Tebet crescendo aí entre as duas pesquisas.
Numa simulação de segundo turno, ex-presidente Lula tem 51% dos votos, 2 pontos percentuais a menos do que na rodada anterior, e Jair Bolsonaro tem 38% das intenções de voto, aí sim também 2 pontos a menos do que o registrado na pesquisa anterior. É isso. Essas são as informações, esse foi o nosso Morning News, comecinho de semana bastante empolgante e agitado, todo mundo de olho aí na inflação americana e posteriores desdobramentos do que vier da inflação, mas a gente segue aqui com todas as informações, com todas as notícias que podem movimentar o mercado financeiro nessa semana também. Eu vou ficando por aqui, eu volto amanhã a partir das 8h30 da manhã, logo depois da primeira hora do agro, e você fica agora com o BMC News, Paula Moraes e todo o time trazendo os principais destaques dessa segunda-feira. Forte abraço, bom comecinho de semana a todos. Tchau, tchau.